A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa e eficaz. A palavra que tem ensinamento, que tem instruções, que é bênção para mim e para a sua vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o segundo livro de Samuel. Hoje já estamos no capítulo 12. E o título que Deus me deu foi Deus Revela. Descansa, se existe algo para ser revelado, Deus revela. Mas também tem gente no pecado, Deus revela. Seja o que for, Deus revela. Por isso que é bom a gente estar na presença de Deus. Para Deus revelar, dar livramento, dar entendimento e dar instrução como deve fazer. Vamos ver na palavra? Capítulo 12. O profeta Natan repreende Davi. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se a ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O interessante é que Natan aqui fala do próprio Davi. Davi foi, se encantou com a mulher, não foi para a guerra. Do seu jardim viu Betseba, que também estava com maldade porque estava se banhando. Seu marido na guerra, Urias, procurou saber quem era ela, mandou chamar, deitou com ela, depois ela mandou dizer que engravidou, ele manda buscar o marido dela na guerra, o marido dela é muito fiel a ele faz um projeto, um plano, para ele retornar imediato para a casa dele, para sua esposa, ele não retornou. Resumindo, Davi manda de volta ele para a guerra, para que colocasse ele na frente e ele é morto. Aí depois que passa o luto, ele manda chamar a mulher de Urias, no caso Betseba, para ficar no palácio com ele, porque ela estava grávida dele. Mas só que o Senhor vê tudo. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. Davi era segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não faz exceção de pastor. Cada um tem um chamado, mas do pastor a ovelha. O que for feito, o que fizer, vai ter cobrança do Senhor. Ele não faz exceção de pessoa. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. No seu bocado, comia do seu copo, bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo o viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. Tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Natan era um profeta da época, e ali ele explicando tudo a Davi, que existia um viajante, o rico e o pobre. O rico era o rei, que era Davi, e o pobre era Urias, que tinha sua esposa Betseba. Às vezes Deus está falando, está orientando, mas a pessoa está no pecado e está dispersa. Porque quando se está disperso, não escuta a voz de Deus. Quando se está disperso, vê tudo ao contrário. Quando está disperso, acha que pode fazer qualquer coisa e está tudo bem. Mas o erro com Deus não está bem. O erro com Deus tem nome e erro, e Deus cobra. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Veja que senso de justiça, Ali Davi entendeu que era uma injustiça. Aí disse: esse homem é digno de morte. Porque Davi era a autoridade da época daquele país. Mas ele não entendeu que este homem era ele. A Bíblia diz lá em Mateus, lá em Lucas: faça com os outros o que você quer que façam com você. Mas Davi não fez assim.
Davi traiu Urias, Davi planejou tudo, mandou matar Urias, porque esqueceu que ele era esposo, esqueceu que era servo de Deus. O próprio Davi esqueceu do compromisso que ele tinha com Deus, porque se dele para a guerra ficou em Jerusalém. E quando a pessoa não está em compromisso com a obra de Deus, ele fica disperso. E para ele fazer bobagem não demora muito. Então que eu e você esteja trabalhando na obra, que eu e você esteja com compromisso com o Senhor, para não emprestar a mente vazia ao adversário. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi já estava agindo com senso de justiça. Como teria que agir com esse homem justo? Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deus lhe disse: Eu te ungi rei, Davi. Eu te livrei da mão do teu inimigo, que era Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O Senhor disse: Eu fiz tudo por ti, Davi. Precisava tu fazer isso? Que eu e você não perca a sensibilidade de tudo que Deus já fez por nós, para que não volte para o lamaçal do pecado, para que não tenha um coração ingrato e comece a reclamar do que não se deve, que não tem motivo para reclamar. Porque quando a gente está disperso ou disperso, a gente vê tudo errado. E Davi ficou disperso no jardim e acabou cometendo esse pecado. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Mas o Senhor diz uma coisa aqui muito forte. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Não é forte isso? Quando a gente peca, a gente despreza a palavra do Senhor. Quando desobedece a Deus, despreza. Quando faz tudo ao contrário da palavra, despreza. Que eu e você tenha esse entendimento para não errar como Davi errou. Mas a gente ser grato. A gente ser grata. A gente está na presença do Senhor fazendo tudo com alegria. Para que não entre o pecado. E para que a gente não despreze, agindo inconscientemente. Agora, pois, se não apartares a espada, jamais da tua... Agora, pois, não se apartará, veja coisa séria, a espada jamais da tua casa. Foi o que Deus mandou dizer a Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Davi não era segundo o coração de Deus? Era. Mas Deus não faz exceção de pessoa. O Senhor aqui deixou bem claro que agora a dificuldade, o terror estava na família dele, que eu e você vigie. Porque muitas vezes o que se faz, a família é que paga. Lembra daqueles homens que jogaram Daniel na cova? Que quando Daniel saiu, foi jogado ele e seus familiares? Lembra de Naamã? Amã que fez uma forca para Mardoqueu? Quem foi enforcada na forca foi a mãe e seus filhos. A gente tem que honrar, a gente tem que ter cuidado, para que amanhã a gente e nossa família não entre em dificuldades por conta da irresponsabilidade de desprezar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. A gente sabe que esse que se deitou com as concubinas de Davi foi Absalão, seu filho. A palavra de Deus não volta atrás. A Bíblia diz: passa céus e terra, mas minha palavra não passa. Palavras de bênção é bênção, mas palavra de maldição é maldição. Palavra de cobrança é cobrança. Palavra de justiça vem justiça. E era o que ia acontecer com Davi. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol.
Davi fez tudo escondido, mas o Senhor deixou bem claro que todo mundo ia ver, todo mundo ia saber. Veja, porque tu fizeste em oculto, escondido, né? Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante só. O Senhor disse, olha, a justiça, o que tu plantaste, tu vai colher, e todos vão saber e ver. Irmão, não se brinca com Deus. Irmão, a gente ama, adora o próximo, mas a gente obedece a palavra. A gente luta para andar como o Senhor manda, para que não venha consequências, porque o que se planta se colhe. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi foi sincero quando ele disse, pequei contra o Senhor. Só o fato dele reconhecer, Natã já disse, Deus não vai te matar. Quando a gente peca, tem que reconhecer. Quando se peca, tem que entender que errou e não fazer mais. E pedir misericórdia ao Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, as misericórdias dele são grandes. É a causa da gente não ser consumidas. Glória a Deus, nem consumidos. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Deus disse, olha, desse lugar o pecado. Desse lugar para as pessoas comentar e falar mal do teu Deus. Que eu e você vigiem. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia também diz, fuja da aparência do pecado. Meu irmão, minha irmã, se sua carne é fraca, a minha também é. Vamos fugir da aparência do mal. Vamos fugir do pecado. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Então vamos obedecer. Vamos estar na posição que o Senhor quer. Para que não venha as consequências que veio para a casa de Davi. Hoje, para terminar, o versículo 15. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Veja que a criança foi ferida. Aqui Betseba tinha ficado grávida de Davi. Porque ali foi muita astúcia. Foi o quê? Ele pecou contra o próprio Deus. Ele agravou Deus, a palavra de Deus. Entendeu agora porque Deus mandou botar Deus revela? Porque o profeta veio para revelar todo o pecado de Davi. Amanhã daremos continuidade a este capítulo, que é uma inspiração e uma orientação para a minha vida e a sua. Mas em nome de Jesus, vamos obedecer ao Senhor. Não vamos desprezar a palavra do Senhor, não, porque tem consequência. E o que a gente fizer de bom é revelado, e de mal, e o erro também. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.